Olá gente, meu nome é Daniel Machado, bem-vindo ao nosso canal Diva Express. Eu queria conversar com vocês sobre uma parte de um livro que eu gosto muito, esse livro aqui chamado How to Be an Imperfectionist. Isso aqui é a nossa nota, o Diva Note. E eu queria conversar sobre uma parte específica, que é justamente a que o autor Stephen Guise chama de o coquetel da confiança. E que coquetel da confiança é esse? Veja só, a questão é a seguinte: algumas pessoas, elas tendem a se sentir naturalmente confiantes na vida delas. E a confiança, a autoconfiança é algo muito importante, porque é a partir dela que você toma uma série de ações, você faz uma série de coisas que levam você a ter resultados acima da média, né? Pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa e se sentem confiantes para fazer aquilo, colocam as coisas realmente para funcionar, começam a fazer e claro que os resultados começam a aparecer também. E basicamente no livro ele fala sobre um estudo feito na Universidade de Duke e na Universidade de Harvard por uma pesquisadora chamada Amy Cuddy, e ela basicamente está estudando a relação que a postura física da pessoa tem com o nível de autoconfiança que ela apresenta num determinado momento. Isso daí é bem bacana, eu queria dividir essa informação com vocês porque pode ajudar bastante. Basicamente, na pesquisa, ela pegou dois grupos de pessoas e separou esses dois grupos de pessoas, pedindo para que um dos grupos fizesse o que ela chamava de pose de poder ou pose dominante, que basicamente era você colocar as mãos na cintura, encher o peito de ar, olhar para sua frente com confiança, né? Ou colocar as mãos sobre a mesa, ficar tomando bastante espaço no lugar onde você está, ou então ficar reclinado numa posição confortável, sem se importar muito com o que as outras pessoas acham de você. Existe uma série de posturas de confiança e essas eram algumas que elas recomendavam que esse grupo fizesse durante 2 minutos. Por outro lado, no outro grupo, ela recomendou que o grupo fizesse posições de pouco poder, posturas de pouco poder, que eram basicamente o seguinte: a pessoa ficava mais encolhida, mais acabrunhada, com os braços cruzados, né, tomando pouco espaço, ficando em posições que normalmente a gente vê pessoas mais tímidas ou pessoas que estão intimidadas com alguma coisa ficando. E algo muito interessante aconteceu depois desses 2 minutos. Eles fizeram a coleta da saliva dessas pessoas, levaram para um laboratório e estudaram do ponto de vista bioquímico se tinha havido alguma diferença. E, para a nossa surpresa, de fato houve. As pessoas que passaram os 2 minutos na posição de poder, né, na postura dominante, elas tiveram uma alteração bioquímica que levou a uma alteração fisiológica e que, por sua vez, levou a uma alteração comportamental e que, por sua vez, levou a uma alteração de resultado. Que tipo de mudança foi essa? Foi uma mudança hormonal. Basicamente, as pessoas que assumiram uma posição aberta, uma posição de poder, uma posição expansiva, elas aumentaram em cerca de 20 a 25% os níveis de testosterona, né? E basicamente a testosterona é o hormônio da assertividade, é o hormônio da coragem, é o hormônio da autoconfiança mesmo, do poder físico, do poder mental. A testosterona faz com que seus pensamentos funcionem mais rápido, seu corpo se torne mais forte, enfim. A testosterona também faz com que nós estejamos mais predispostos a assumir riscos, a fazer coisas diferentes das que a gente faz habitualmente, né? Fazer coisas novas. E com as coisas novas, vem os resultados novos. Por outro lado, esse mesmo grupo que estava com a postura aberta e que teve o aumento da testosterona, eles tiveram uma diminuição dos níveis de cortisol. E para quem não sabe, o cortisol é basicamente o hormônio do estresse. Então essas pessoas tiveram o estresse rebaixado, elas ficaram mais calmas, ficaram mais focadas e ficaram mais tranquilas. Então, algo muito interessante acontece quando você aumenta o nível de confiança da pessoa, você aumenta o nível de assertividade, predisposição ao risco e, ao mesmo tempo, você diminui a ansiedade da pessoa, você diminui o nervosismo, você aumenta a calma e a tranquilidade da pessoa. O que é que acontece? Essas novas ações que as pessoas tomam, elas vão ter muito mais chance de ser bem-sucedidas. Afinal de contas, a pessoa ela está enveredando por um caminho novo, mas ao mesmo tempo ela está bem mais calma, ela está tranquila, ela está no controle das suas próprias emoções. E isso daí faz uma diferença muito grande. Por outro lado, as pessoas que ficaram na posição acabrunhada, aquelas que ficaram fechadas, aquelas que ficaram ocupando pouco espaço, elas tiveram um efeito inverso. A testosterona baixou e o cortisol subiu. Ou seja, elas ficaram menos propensas
a tomar atitudes novas, elas ficaram menos propensas a correr riscos nos testes subsequentes que foram aplicados e, ao mesmo tempo, quando faziam isso, elas estavam extremamente nervosas, elas estavam extremamente ansiosas em relação ao resultado, o que fazia com que as chances de que a coisa funcionasse era muito menor do que no outro grupo. Então, eu queria convidar vocês a testarem isso daí. Quando você precisar fazer alguma coisa, tomar uma atitude nova, pegue 2 minutos do seu tempo e assuma uma dessas poses de poder. Isso daí vai fazer diferença nos seus resultados, com certeza. Veja que o que eu queria chamar a atenção aqui e o que é mais interessante dessa pesquisa é que ela mostra que os nossos pensamentos, o nosso mindset, nossa mentalidade, ela segue as nossas ações. A nossa postura corporal, uma simples mudança de postura corporal, no sentido de se comportar como uma pessoa mais assertiva, como uma pessoa poderosa, fez com que as pessoas se sentissem mais alinhadas com esse tipo de mentalidade e tivessem as atitudes que uma pessoa desse tipo costuma ter, o que leva a resultados, sem dúvida, muito interessantes. Por outro lado, as pessoas que assumiram posturas de pouco poder, elas tiveram atitudes alinhadas com isso. Veja que vários tipos de yoga usam essa mesma sabedoria, essa sabedoria super antiga, super ancestral, ela está sendo apenas redescoberta hoje através da nossa tecnologia mais nova. Enfim, estão sendo feitas essas pesquisas que mostram esses resultados incríveis de várias coisas que são conhecidas há muito tempo. E basicamente nesse vídeo eu queria convidar você a testar isso aí no seu dia a dia, na sua vida real. Vale muito a pena, não te custa absolutamente nada e vai fazer com que você melhore bastante seus resultados. Se você gostou disso aí, dá uma olhadinha na nossa nota sobre esse livro incrível aqui, ó, How to Be an Imperfectionist. Isso aqui é o Diva Note. O livro está recheado de ideias incríveis. Essa é uma das ideias que tem no livro. Vale muito a pena conferir. Vamos otimizar as nossas vidas com essas gemas de sabedoria que estão espalhadas por aí. Nossa intenção é juntar e passar para uma maior quantidade de pessoas. E vamos botar para funcionar. Valeu? Muito obrigado.